que a gente falasse um pouco sobre a queda dele, né? O- os últimos anos ali dele como imperador de fato e o que aconteceu, se foi realmente um golpe, se não foi, porque cada lado fala uma coisa e você não... Enfim, eu quero ouvir tua visão sobre isso tudo. O que acontece tem a ver com, de algum jeito, tem a ver com o enfraquecimento dele, né? Porque ele tá doente, então... Tanto que a última viagem que ele faz pro exterior, que é 87, 88, 1888, ele vai pro exterior para se tratar. Ele sai daqui, dizem que era o ataúde da monarquia que estava partindo. Tipo, que já consideravam ele morto, que ele ia morrer na Europa. E aí, a princesa Isabel assume pela terceira vez a regência. Tem algumas discussões a respeito de que ela não foi criada para governar e não sei o quê, mas é meio ingênuo achar que ele deixaria o poder na mão de alguém que não soubesse como dirigi-lo. E se a gente contabilizar todo o tempo que ela ficou no poder, durante as 3 ausências do pai, dá 4 anos, dá um mandato presidencial. Então essa mulher efetivamente governou o Brasil durante 4 anos, espaçados em 3 períodos. E ela era a herdeira natural dele, isso não tinha discussão, apesar de núcleos quererem que fosse o neto mais velho da primeira filha que ele traz e cria. Havia rejeição pelo fato da princesa Isabel ser mulher. Tanto que ela não consegue assumir o Senado. Aquilo que eu contei, que aos 21 anos o príncipe imperial, no caso a princesa imperial, assumiria, como estava na Constituição, o príncipe imperial, não queriam deixá-la, porque era príncipe, não era princesa. E assim, como aí tinha um outro grupo, pior ainda, um negócio que piora, que era assim, não, já que ela não pode, então a gente coloca o marido como senador, porque é ele que vai ajudar a governar. Tipo assim, sempre tem que ter um homem atrás da mulher, né, mesmo que a mulher tenha o poder por si mesma. E ela era a princesa Isabel, ela foi criada para bater de frente. Tanto que ela era mais conservadora, inclusive, que o pai. Ela batia de frente com o pai em muitas coisas. Mas aí esse conservadorismo veio um pouco da educação que ela recebeu da Barral. Então, ele já começa a ter esse enfraquecimento em 87, 88 por causa da doença. Quando você tem em 88 a abolição da escravatura, feita do jeito que foi feito pela princesa Isabel, você tem uma parte desse sustentáculo do trono, do centrão, vou colocar assim para o pessoal que está assistindo entender, que foi o que sustentou o trono até então, descontente. Por quê? Boa parte entendia que os escravizados eram propriedade particular. Veio o Estado e me tomou a minha propriedade. Cadê a minha indenização? Sim. Então, há um descontentamento por isso. Como se fossem casas ou carros. Exatamente. Depois... Como se eles não tivessem lucrado o suficiente com a mão de obra escravizada, né? E ainda precisassem receber por isso. Muita gente acreditava na indenização e acabou se endividando para comprar escravizados de fazendas, porque quanto mais tivesse, mais ele ia receber do governo. Olha a mentalidade. Bom, essa indenização não vem. Existe um grupo que começa a apoiar o movimento republicano pensando que a república vindo ia indenizá-los. E eles são iludidos muito a respeito disso. Tanto que depois, quando tem a queda da monarquia e a subida da república, o Rui Barbosa, ele destrói o recenseamento dos negros, para não se... Tanto que até hoje é um problema, essa parte de quem pertencia a quem era dono de quem, desse período final, porque isso foi destruído, justamente para não haver indenização nenhuma. Então, assim, eles vão cair do cavalo. Mas o que acontece? O Dom Pedro II, ele durante muitos anos, ele não atacou diretamente ele não atacou diretamente o problema dos escravizados. Ele vai comendo pelas beiradas, como era do hábito dele. Ele não afronta diretamente. Então, ele vai entrar num plano que era do José Bonifácio, na época do Dom Pedro I, que era a abolição
paulatina da escravidão no Brasil. Então não ia se acabar de uma vez, porque, infelizmente, na época, tinha-se a ideia de que os negros eram inferiores aos brancos. Por que isso foi plantado? Porque você não vai escravizar quem é igual a você. Então, tem toda uma ciência, que é o racialismo, que vai comprovar cientificamente, entre aspas, muito entre aspas, de que os negros são seres inferiores. Por isso, eles podem ser escravizados. E havia quem defendia, no Brasil, nos Estados Unidos, que os brancos estavam fazendo uma boa ação. Porque, ao trazê-los e escravizá-los, eles estavam colocando eles dentro do ambiente branco. Então, que aos poucos, eles seriam civilizados pela proximidade com... Olha que beleza, né? Não, é ridículo. É cada discurso que você vê na Câmara dos Deputados justificando a escravidão no Brasil que é nojento. Então, o Dom Pedro, inserido dentro desse contexto e fazendo parte dessa discussão, porque ele não é um ator pacífico, ele não é um ator que só está vendo, ele está participando dessas discussões racialistas na Europa. Só que para ele, os negros e outros que se tinham como seres inferiores aos brancos, na mentalidade dele, e junto com uma linha de raciocínio da época, que não era do Gobineau e de outros, poderiam ser civilizados por meio da educação. Então, que não era uma causa perdida. Entendeu? Basicamente isso. Mas aí você tem essa questão toda do racialismo. Você tem a questão de como eles são seres inferiores e os brancos são superiores. Você não vai contratar negro para plantação. Você precisa de mão de obra branca. Então você tem um incentivo à vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Só que ninguém pensa o que vai acontecer com esses negros. Quando você tem, em 1871, a primeira viagem do Dom Pedro II para a Europa, você tem a primeira lei que é a lei do ventre livre, que vai libertar as crianças nascidas de mães escravizadas a partir do próximo ano, do valimento da lei. Da validade da lei. Da validade, eu não sei se é de 71 ou 72, mas enfim, após a lei, as crianças nascidas a partir do momento que ela é assinada, quem nascer dali em diante já é libertado. Só que nessa lei, ele consegue colocar outras coisas. Todo mundo fala só da lei do ventre livre, mas esquece todo o resto que está no texto. Ela ficou como lei do ventre livre, mas ao mesmo tempo que é dado a liberdade dessas crianças recém-nascidas, que acabam, no fundo, sendo criadas pelos patrões ou então postas na rua, depois o patrão tinha que dar sustento até tal data, tal coisa. Se a criança não fosse trabalhar com eles, era colocar na rua. Tanto que aqui em São Paulo tem um movimento para pegar essas crianças e levar para a escola, e a professora que vai se meter com isso vai ser estigmatizada. Mas voltando, dentro da lei do ventre livre existe um fundo emancipatório, é criado um fundo onde é colocado dinheiro para compra de alforrias. E ainda tem a questão da libertação dos escravizados da nação. Então, os escravos que pertenciam ao Estado brasileiro são libertos em 1871. Então, o Estado Nacional passa a não ter mais escravizados. Então, os escravos, as pessoas que estavam ligadas à propriedade, por exemplo, a Fazenda Imperial de Santa Cruz, a bens nacionais e que eram usados pela família imperial, passam a ser libertados. A partir também não é uma coisa imediata, é de tantos anos, mas todos são assalariados. E aí depois você vai ter outras leis, vai ter a lei dos sexagenários e depois a do ventre livre no final. E todas sendo a lei dos sexagenários, eu acho que não. Mas o Dom Pedro nunca está perto quando a lei está sendo assinada. Sempre a filha já está preparando a questão da redentora
dela como Já vai criando a imagem. Já cria a imagem. O marqueteiro. Eles geralmente são. Dom Pedro I era outro. E aí, nunca é pensado o que fazer com essa mão de obra. E esse pensamento vai começar a ser discutido por pessoas como Joaquim Nabuco, o André Rebouças e outros. Mas já para o final, quer dizer, não para o final, já antes. Mas o Dom Pedro efetivamente começa a ouvir entre 88 e 89. Quando ele volta, já recuperado da Europa, e assume novamente o Império. Mas ele continuava debilitado. Tanto que ele dormia nas sessões de Conselho de Estado. A princesa Isabel pede, por favor, para os jornais não noticiarem, mas quando termina, para não verem o estado que ele está. Só que aí ele começa a se deslocar totalmente. Aquele ser que até então tinha levado tudo em banho-maria, ele começa a ter pressa, o Dom Pedro II. E ele começa a entrar na vibe do Rebouças e do Joaquim Nabuco. Inclusive com questão de reforma agrária e dar terras para os negros, principalmente terras devolutas, que já estavam sendo invadidas por fazendeiros. Então, quer dizer, o negócio tá um caos, entendeu? Tipo, libertar os escravos, não devem quiser sobre os fazendeiros, ainda vão dar terra para esses escravizados. E começa um movimento de que a República é melhor. Porque aquele império não está mais representando as elites. Então vamos trocar. Então, e assim, foi golpe. Não tem como não dizer que não foi golpe. O golpe é tamanho que, assim, ele foi feito no 15 de novembro, mas isso foi uma antecipação, porque era para ser dado um pouco antes, um pouco depois, na véspera do novo Congresso assumir. Que eu acho que era 16 ou 17 de novembro que o novo Congresso ia assumir. Esse novo Congresso, ele tinha caído completamente a quantidade de deputados republicanos. Os republicanos não tinham nem conseguido eleger quase deputado. Então, quer dizer, se eles não contassem com o exército, eles não iam conseguir nada. E mesmo assim, tudo começa e termina com o exército. Porque é uma questão que é fomentada pela imprensa, aonde esse exército ele sai fortalecido da Guerra do Paraguai. E a partir desse momento, as pessoas que entraram nesse exército, elas passam a fazer parte de uma elite. Que até então eles não tinham acesso, com o fortalecimento do exército, a mais comandados, a mais comandantes. Esses comandantes, esses oficiais, eles passam a fazer parte de uma certa elite econômica e social que quer ter voz política. Nada muda, né? É sempre uma repetição das mesmas não coisas. Então, e é chato isso da história, que o povo podia inventar alguma coisa nova, né? Então, esses militares, eles querem ter voz política. O próprio império proibia os militares de se expressarem politicamente. Só que eles começam a fazer... Eles criam um clube militar, eles começam a criar associações, começam a se meter em brigas em jornais por causa política. Então já começa o enfrentamento desses militares querendo que a arma mais poderosa, né, que sai fortalecida com a Guerra do Paraguai, passe a ter uma voz política. E nessa época, para você ter uma ideia, assim como hoje, que é o ideal, o ministro da guerra era um civil. Não era um comandante de exército, nada disso, entendeu? Nem isso eles também não se conformavam, que era um civil que mandava no exército. Entendi. E vai, várias coisas, e tem muita intriga, tem muita briguinha, tem muita celeuma, começa a ser criado para tentar diminuir a força do exército. Eles passam a tentar recriar a Guarda Nacional, que era uma guarda que seria ativada em caso de perigo real
né? Então, você diminui a quantidade, você diminui o exército, você enxuga o exército e você testa a Guarda Nacional para uma pronta resposta formada por civis, que são treinados para isso. Isso mexe com o brio dos militares. Então, assim, tem várias questões que levam à deposição por um golpe militar do gabinete do Visconde de Ouro Preto. Inicialmente, em 15 de novembro, lá em Petrópolis, o Dom Pedro recebe uma mensagem dizendo que está tendo uma movimentação militar no Rio de Janeiro e ele vai recebendo vários telegramas. E aí o último é do próprio Visconde de Ouro Preto dizendo que estava sendo levado preso pelo Deodoro, que tinha invadido... Não invadido, nem invadido tinha sido... Tinha capturado, basicamente, o gabinete. E só junto dele não estava o ministro da Marinha, que tinha tomado um tiro lá fora, tentando revidar um ataque, mas acaba saindo... É um tiro de raspão, não é nada muito perturbador. E aí cai o gabinete. Mas não cai o Império. Quando o Deodoro derruba o gabinete, que ele entendia que o gabinete era o problema, não o Império, não o Imperador. Quando ele derruba, que ele entra no Campo de Santana, que é o quartel-general do Exército, quando ele entra lá no quartel-general, ele dá gritos a viva ao imperador. Ele não está derrubando o Império naquele momento. Ele vai derrubar o Império no final do dia, quando ele vai saber que o Dom Pedro II teve uma infeliz ideia de colocar um inimigo político dele para substituir o Visconde de Ouro Preto. Caraca, cara. E aí ele derrubou o Império. No final do dia, entendeu? Então, ali no começo do dia ele tá falando, viva o Imperador. Viva o Imperador. E no final, quer saber? Você não vai... chega. Não quero mais isso, não. E também já tinha um monte de gente buzinado na orelha dele, provavelmente, ao longo do dia. Então, acaba logo com isso. E aí acaba. E aí o Dom Pedro, ele, a partir de 16 de novembro, ele ainda entrava alguém durante o dia no Paço, porque ele desce, né, de Petrópolis. Ele tá em Petrópolis, ele desce e vai pro Paço Imperial. E aí, ele acha que aquilo não vai dar nada. Isso em 15 de novembro. Ele acha que aquilo não vai dar nada. A Princesa Isabel convoca, em nome do pai, o Conselho de Estado. E força o pai a presidir o Conselho de Estado. E aí, esse Conselho de Estado acaba fazendo essa decisão idiota. Ela tenta renomear outra pessoa no lugar. O Deodoro nem chega a receber o enviado deles. Enfim, a partir de 16, eles são presos dentro do Paço, para desespero dela, porque ela estava no Rio de Janeiro e o pai estava com a mãe em Petrópolis. Ela está preparando acho que são as bodas de prata deles, do Conde Day e da Princesa Isabel. E ela está preparando uma recepção que ia ter no palácio. Só começa o zum, que alguma coisa estava acontecendo, isso no 15 de novembro. Ela pega os filhos dela e manda para Petrópolis, achando que eles vão estar salvos lá. Nesse meio tempo, o pai desce. Quando tá todo mundo preso no Paço, os filhos estão longe dela, fica louca. Então começa todo um negócio para trazer essas crianças e ela só vai ver os filhos de novo a bordo de um navio do Alagoas. O desespero dela. E já mandando eles embora. E é feito na calada da noite, porque assim, o exército, ele era uma arma que tinha sido contaminada por esses ideais republicanos, vamos dizer assim. A marinha não. Então, a marinha, o almirante Tamandaré, tá junto com o Dom Pedro, no barco que tá levando o Dom Pedro pra... Porque assim, eles colocam primeiro o Dom Pedro num navio, mandam ele pra Ilha Grande, e lá da Ilha Grande troca de navio e pega o Alagoas para ir pro exílio. Para ele não ficar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque na noite de 16 para 17 de novembro, um grupo de guarda-marinhas tinha tentado libertar o imperador. E aí os republicanos jogam com isso com o Dom Pedro. Porque falam, olha, tá vendo? Vocês têm que ir embora, porque os republicanos estão quase invadindo aqui o palácio para matar você. Eles ainda... E nem se sabe o que aconteceu com... É um dos mistérios dessa noite. Ninguém sabe o que aconteceu com esses marinheiros que tentaram libertar o Dom Pedro. Provavelmente foram fuzilados, mas ninguém sabe o destino dos corpos. E aí ele é enfiado... Poderia ter acontecido ali se não tivesse
sido tudo tão rápido, uma guerra entre marinha e exército ali. Não só isso, olha a loucura. Hoje você tem o Comando Norte, o Comando Sul, você tem o Comando Sudeste, que fica no Ibirapuera e tal, você tem esses centros de comando. Antigamente, cada província tinha o seu próprio comandante de armas, que era o chefe militar daquela província, ligado ao Exército Brasileiro. O irmão do Deodoro era o comandante de armas da Bahia. Ele não sabia que o irmão estava dando golpe no coisa, e ele estava telegrafando pro Dom Pedro que ele continuava fiel ao Império. Aqui em São Paulo, a República, entre aspas, só vai chegar dia 18 e 19, porque o presidente da província se instala lá, ele se barrica no pátio do colégio, que era onde ficava o governo do estado, da província, e não sai de lá enquanto não tem certeza que o Dom Pedro foi embora do Brasil. Quer dizer, não havia o interesse de alguns políticos, o mesmo interesse interesse político, assim, depois que o Dom Pedro vai embora, todo monarquista vira... Muitos monarquistas viram republicanos de primeira hora, entendeu? Não, eu sempre tive do lado da República. Então, essa pressa de tirar o Dom Pedro do Brasil também é uma estratégia dos militares. Não, foi uma jogada inteligente, né? Porque na hora que você tira a única bandeira viva para manter isso tudo em volta, mas aí o que acontece? Tinha uma saída dentro do Paço Imperial que levava aonde hoje é o Museu Histórico Nacional, que fica perto do Aeroporto Santos Dumont. Então, por essa passagem, você passava embaixo do morro que tinha lá e chegava nesse forte de Santiago, se não me engano. Que hoje é o Museu Histórico Nacional. E aí, de lá, a ideia do Conde de várias pessoas, do Toné e vários outros que estavam no passo junto com o Dom Pedro, era pegar e subir para Petrópolis, e de Petrópolis você consegue chegar em Minas rápido. Então era escapar por esse túnel que quem estava guardando eles não sabia que aquilo existia, conseguir escapar de lá e se internar para dentro do Brasil. E aí oferecer resistência aos militares. Ainda havia quem quisesse, e o próprio... você tem, antes disso, uns dias antes, você tem o baile da Ilha Fiscal, que foi o último baile do Império, que é numa ilha que tinha acabado de ser reformulada para ser a sede da aduana, da fiscalização do Porto do Rio de Janeiro. Ainda hoje existe, parece um castelo da Cinderela. Quando tá arremetendo, quando tá descendo no Santos Dumont, você consegue ver à direita, dependendo do caminho que o avião faz. Mas geralmente, você chegando, ele tá à direita. E lá foi feito esse grande último baile do Império, em homenagem ao navio Almirante Cochrane, que é chileno. Que era chileno, na verdade. Então era uma homenagem à República Chilena. Esse navio, junto com todos os oficiais, ainda estava ancorado na Baía de Guanabara. Eles ofereceram para o Dom Pedro subir a bordo. Aí o Dom Pedro falou que de jeito nenhum, porque se ele subisse a bordo de um navio estrangeiro, ele estaria deixando o território nacional. Então ele não queria. E também não queria fugir, entre aspas. E aí tem uma questão que é a mesma questão do pai. O Dom Pedro I, ele podia ter evitado a queda se esperasse mais algum tempo a chegada de tropas que estavam vindo do sul do Brasil, para o Rio de Janeiro. Ele não espera e não as usa porque ele achava um absurdo ele ficar no trono em cima do sangue derramado dos brasileiros. E o Dom Pedro II, ele parte do mesmo princípio. Ele não quer que lutem por ele. E ele também não está disposto a fazer os brasileiros lutarem entre si por causa da manutenção do Império. Então, ele parte meio que... É feito uma baita sacanagem, porque assim, combinam com ele no dia 16 que ele assistiria a missa na manhã do dia 17 e depois ele embarcaria para a Europa. Eles obrigam ele a entrar no navio de madrugada, do dia 16 para o dia 17. Totalmente contrário ao que tinha sido combinado antes, entre outras coisas, por causa dessa tentativa de ataque que teve lá para libertar ele.
Então aí, quando ele vai embora, aí é um banho de água fria em todo mundo, porque assim, foi um golpe relâmpago, entendeu? Foi do dia 15, dia 18 estava tudo resolvido, ninguém no Rio de Janeiro fez nada. Tem a questão dos bestializados, né, que até é o tema de um livro do José Muro de Carvalho, que é a frase de um jornalista que fala que a multidão assistiu a tudo bestializada. A população do Rio ficou muda, quieta, vendo aquilo e não sabia o que fazer, ou não queria fazer alguma coisa, não se manifestou realmente. E aí teve um jornal na Argentina que falou que a República no Brasil deixou um ferido e 100 mil desanimados. Ninguém teve iniciativa de tentar alguma coisa efetiva para manter. Bom, e aí você tem uma série de golpes militares que mantém. Tanto que os primeiros anos da República são chamados a República da Espada, né? Que é o Deodoro e o Floriano Peixoto. O Deodoro acaba renunciando por briga com o Congresso, o Benjamin Constant acaba também metendo muitos pés pelas mãos, tem ele vai ter várias revoltas, vai ter revolta da Armada, revolta federalista, a Guerra dos Canudos, vai ter um inferno na Terra sem esse comando e esse respeito que se tinha pela monarquia. Tanto que, assim, quase todos os presidentes da República, eles vão governar, os civis, eles vão governar sob estado de sítio.